E aí galera, prontos para o nosso vídeo número 2? No vídeo número 1 nós falamos sobre como parar de adiar as coisas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como analisar o seu contexto e criar um plano. Olha só, já estamos começando a tomar uma atitude, já estamos começando a andar, já estamos começando a caminhar rumo a concretizar uma ideia, a desengavetar a nossa ideia, beleza? Eu quero trazer para vocês algumas ferramentas práticas que você pode trabalhar no seu dia a dia para que você consiga mapear as suas oportunidades, tá legal? A primeira delas é o mapa da empatia. Pensa nesse nome, mapa da empatia. O mapa da empatia é uma espécie de ferramenta para que você consiga mapear o que é que o seu público pensa, vê, sente, o que é que ele acha, o que é que ele escuta falar sobre determinada situação. Ah, professor, não entendi nada. Em primeiro lugar, eu nem tenho público. Talvez você nem queira fazer um negócio, né? Para você dizer, eu tenho um público, preciso vender alguma coisa. Mas não é isso, gente. Olha só. Toda vez que você fala do público, é para quem essa ideia é feita. Tá legal? O público é justamente quem é o maior beneficiado se essa ideia sair do papel. Pode ser você mesmo. Então, nesse caso, você precisa entender quem é o grande beneficiado, para que você consiga entrar na cabeça dele e solucionar problemas que, de fato, ele consiga perceber como uma entrega de valor. Tá legal? Esse aqui que vocês estão vendo é um mapa da empatia. Vocês podem reparar que bem no centro aí está a representação do nosso cliente, beleza? E olha só, bem em cima aí da cabeça dele, nós temos aí ó, o que é que ele pensa e o que é que ele sente, tá legal? A ideia, gente, quando a gente mostra esses canvas, esses gráficos, esses quadros para vocês, é que você tenha isso em algum lugar visível. E que você consiga, por exemplo, colando post-its, adesivos, ou de repente encontre uma maneira que você possa fazer e desfazer. Então a ideia do post-it é para você fazer e desfazer, mudar os quadros, rearranjar, porque a gente está numa dinâmica tão grande no mercado que não dá tempo da gente ficar fazendo aquele plano de negócios como era antigamente, né? A gente vai ter sim um plano de negócios, mas um pouco diferenciado. Então a ideia é que você trabalhe de forma mais visual. Então arrume alguma forma que você consiga desfazer e reorganizar esse quadro, tá legal? Vamos lá, o que é que o seu público pensa e sente sobre o serviço que vai ser prestado, beleza? O que é que ele está, qual a percepção dele sobre isso, beleza? Porque você identificando isso, você pode trabalhar para melhorar. Logo ali à direita você tem o que é que ele vê. Porque muitas vezes ele se sente de uma forma, ele pensa uma coisa, mas ele se sente, né, de uma outra maneira. Então aqui você vai colocar como é que ele vê, o que é que ele vê no dia a dia dele. Embaixo, o que é que ele fala e faz. Tá legal? Então você vai colocar aqui, mapear dentro do Canvas o que é que o seu público fala e faz a respeito de uma determinada situação. E por último, o que é que ele ouve. Então você começa a entender como que essa dinâmica funciona dentro de um contexto das ideias, beleza? Então, por exemplo, você pensa no contexto da segurança pública. O que é que todo mundo ouve? Que a gente está numa situação muito difícil, de que a insegurança está muito complicada, então ele liga a TV, ele vai ver lá os noticiários, então é claro que isso vai influenciar ele de alguma forma. Isso vai fazer com que ele pense e sinta alguma coisa. Então nós somos rodeados de estímulos o tempo inteiro, e isso decide exatamente as nossas ações, tá legal? E os quadradinhos lá de baixo, as coisas importantes, que são, quais são as necessidades? Esse quadradinho você pode substituir por quais são as necessidades ou qual a tarefa que o seu cliente precisa realizar. Tá? O que é que ele precisa resolver? Por exemplo, pegar um carro e se locomover até outro lugar. Então ele pode hoje pegar um Uber, ele pode pegar um táxi, ele pode ter outras alternativas, né? Vindo gravar esse vídeo, eu passei por um lugar que aluga bicicletas elétricas. Então olha quantas opções solucionam as mesmas necessidades. E aí, gente, dentro do contexto de negócio, pense no seguinte: concorrente não é quem faz a mesma coisa que você. Concorrente é quem satisfaz a mesma necessidade, beleza? Então olha só, quais são as necessidades do cliente, o que ele está precisando fazer. E ali, na esquerda, quais são as dores. Quando o cliente vai resolver essa necessidade, que tipo de dores ele tem, tá legal? Ou seja, o que é que incomoda, o que é que traz frustração. De repente é ter que esperar, de repente é pagar muito caro, de repente é porque é muito longe, né? Então,
quais são as dores, porque mapeando as dores você vai conseguir, obviamente, entender quais os remédios você pode produzir, e isso é um assunto para um outro quadro, que é justamente você entender o seguinte: o mapa da empatia fala do cliente, e agora eu quero mostrar para vocês o mapa da proposta de valor. Ele é um pouco diferente. Reparem que do lado direito você tem o contexto dos seus clientes. E no contexto do seu cliente você já tem um pouco daquilo que você viu no mapa da empatia. Se você reparar, o mapa da empatia ele completa essa lacuna da direita do canvas da proposta de valor. Você tem as tarefas que o cliente precisa realizar. Olha só, você já tem isso também no mapa da empatia. Você tem os ganhos. Se ele conseguir cumprir isso, satisfazer essa necessidade, o que é que ele tem de ganho? Pode ser autoestima, pode ser alguma coisa que traga valor concreto para ele, e quais são as dores. E do lado esquerdo, você consegue entender que tipo de soluções você pode oferecer para esse cliente. Vamos lá, gente. A grande ideia é aquela que soluciona o problema do maior número de pessoas. Então, se tem muita gente com algum determinado tipo de dor, pode ser uma grande oportunidade para uma empresa oferecer algum tipo de remédio. Vocês entenderam a analogia aí, não é isso? Antigamente, para pegar um táxi, eu ficava esperando um tempão, o táxi me cobrava uma diferença quando eu mudo de município, automaticamente os motoristas ali não tinham um padrão de qualidade, assim como os carros. Todas essas são dores que a Uber e as suas concorrentes também resolveram. Conseguem entender isso pelo contexto dos negócios? Ao mesmo tempo, os ganhos. Quando eu identifico do cliente quais ganhos ele vai ter a hora que ele cumpre a determinada tarefa que ele se propôs, eu consigo entender como que a minha empresa pode criar esses ganhos. Se um dos ganhos do cliente é se sentir especial, pode ser um criador de ganho, fazer experiências para que ele se sinta ainda mais especial e o contato dele com a minha marca seja ainda mais inesquecível. Tá legal? No final da história, nós temos o canvas da proposta de valor, que mapeia o que é que o cliente precisa e como ele se sente na hora de satisfazer essa necessidade. E o que é que eu posso oferecer para tornar isso muito mais fácil. Beleza? Eu estou deixando aqui, gente, nos links para que vocês consigam acessar esses dois quadros, olharem com bastante calma e começarem a rascunhar o mapa da empatia e o canvas da proposta de valor. Beleza? Porque tirar as ideias do papel começa já. E não perca o nosso próximo vídeo falando sobre protótipos. A importância de prototipar as suas ideias e começar a validá-las agora mesmo.